Você já ganhou cerca de 5 milhões de kwanzas no mês passado, verdade ou mentira? Você ganhou esse dinheiro de forma ética, sim ou não? Domingos, você realmente ganha dinheiro aplicando o que ensina ou só ganha dinheiro vendendo cursos? Bom, eu ganho realmente dinheiro ensinando aquilo que eu ensino e prova disso é o fato de que os nossos clientes dos nossos programas, eles acabam utilizando aquilo que são nossos próprios sistemas de aquisição de clientes. E por isso que eu tenho dito com uma certa frequência que o nosso programa é um programa plug and play. Então, o que os nossos clientes acabam comprando de nós, essencialmente, não é só informação, mas também os sistemas já licenciados para eles poderem usar no próprio negócio. E esses sistemas são exatamente os mesmos sistemas que nós usamos para poder atrair clientes aqui na nossa empresa. Você já ganhou cerca de 5 milhões de kwanzas no mês passado, verdade ou mentira? Bom, eu já ganhei sim 5 milhões de kwanzas por mês no mês passado. Você ganhou esse dinheiro de forma ética, sim ou não? Sim, eu ganhei esse dinheiro de forma ética, ensinando ou passando para as pessoas aquilo que são os nossos próprios sistemas. Assim, na mais pura verdade, foi simplesmente isso que a gente fez. O nosso programa é muito bom, a nossa oferta é muito boa e ela realmente resolve um problema grande no mercado, que é o problema da inconsistência de vendas. Então, o nosso ICP, quando vê a nossa oferta, sabe que aquilo se encaixa perfeitamente naquilo que eles procuram, eles já acabam comprando, porque faz muito sentido para eles. Você já reembolsou alguma vez um cliente? Sim. E por qual motivo? Bom, eu acredito que na medida que nós vamos escalando o negócio, é muito natural, acabamos atraindo pessoas que não se encaixam perfeitamente naquilo que é a oferta. Especialmente quando foi no começo do meu negócio, eu vendia para qualquer pessoa que tivesse um cartão de crédito, sabes? Eu não procurava me importar muito se a pessoa se encaixava realmente naquilo que era a oferta. Eu queria vender de qualquer forma. E quando a pessoa age dessa forma, acaba atraindo determinadas pessoas ou determinados clientes que não estão muito bem alinhados com a oferta. E essas pessoas, quando têm acesso ao produto, elas veem que aquilo não entrega de facto o que elas buscavam. E é natural essas pessoas pedirem reembolso. Então, sim, em vários contextos eu já reembolsei clientes, mas hoje a nossa taxa de reembolso tem sido muito baixa porque o que nós vemos procurando fazer é realmente apresentar uma oferta compatível com aquilo que os clientes procuram. E quando não é compatível, simplesmente faz com que essa pessoa não entre, né? Porque eu sei que no final do processo provavelmente vai dar numa questão, vai gerar problemas. Então eu prefiro que a pessoa não entre mesmo. Domingos, você acha que merece o sucesso que alcançou? Sim ou não? Sim, eu acredito muito que eu mereço o sucesso que eu alcancei no digital, com as empresas que eu já escalei, com os especialistas que eu já escalei, e os números estão ali para falar por si. Muito porque eu sou um self-made man, sou alguém que está da província do Cunene, então eu vivo lá onde há o município mais pobre de Angola. E eu venho construindo o meu caminho, venho construindo a minha jornada de forma ética, com muito trabalho e sacrifício. Então, sim, olhando para trás, eu mereço realmente o sucesso que eu tenho tido naquilo que é o meu negócio. Domingos, todo cliente que entra no seu programa tem resultado? Sim ou não? Sim. Por quê? Bom, na verdade, nem todos. Ok, eu diria isso da seguinte forma. Bom, resultados, todo mundo tem resultado quando faz determinada coisa. O que acontece muitas vezes é a pessoa não conseguir alcançar o resultado que ela desejava, porque é praticamente impossível passarmos por um processo e não obtivermos ou não obtermos pelo menos um resultado, de qualquer natureza que seja, né? Então existe sempre uma certa evolução. Mas sim, existem pessoas que já entraram para os nossos programas, elas acabaram não alcançando o resultado que elas queriam. Isso porque, ok, há vários fatores que precisam ser mencionados, que precisam ser vistos, como é a questão do nicho, a questão econômica,
o tipo de cliente que essa pessoa quer atingir, quer alcançar, o conhecimento prévio que essa pessoa tem sobre vendas online e tudo mais, isso tudo acaba contribuindo para que uma pessoa tenha maior sucesso em relação a outra. Então, de um modo geral, eu diria que nem todos conseguem alcançar conosco os resultados que eles gostariam de alcançar, mas têm atingido determinados resultados. Já agora, a maioria das pessoas que compra cursos e mentorias realmente aplica o que aprende? Não. O que eu vejo é que, ok, o pouco sucesso que se vê nos clientes que aplicam ou que compram determinados programas e depois não obtêm resultados, o que eu vejo é como se fosse um problema de 50% de cada lado. Por um lado, nós temos o expert que acaba fornecendo informações que não são informações tão relevantes o suficiente para fazer com que alguém saia, por exemplo, de 0 a 1 milhão de kwanzas por mês. Então, nós temos esse problema. E segundo, nós temos também um problema da falta de aplicabilidade por parte de quem compra. Então, muitos especialistas, eles quando vão para o mercado vender determinada solução, eles acabam apelando muito para aquilo que é a emoção, para aquilo que é dopaminérgico. E isso faz com que eles consigam atrair clientes que não entendem de facto a dor que elas têm, não entendem o problema que elas possuem e não sabem de facto como que aquela solução resolveria o problema que elas estão a passar. Então são pessoas que acabam comprando uma emoção e depois de acessarem o curso, acessarem um programa, elas veem que existe um todo conjunto de jornadas que elas deverão trilhar para poder alcançar os resultados que elas querem atingir e essas pessoas simplesmente desistem. Então sim, o pessoal que compra tem sim falta de pouca eficiência de aplicação. Mas também, por um lado, quem ensina acaba apelando muito para a emoção, o que acaba atraindo esse tipo de perfil de cliente. O mercado de consultoria e mentoria, será que está saturado? Não, de jeito nenhum. Bom, isso é quase sabido por toda a gente que entra no digital. O que satura não é especialmente o nicho, mas sim a oferta. E o nicho ou o mercado de consultoria é um mercado pouco explorado em Angola. É muito explorado, especialmente a consultoria online, consultoria digital. É pouco explorado em Angola. Então, sim, está saturado. Tem uma margem muito grande de as pessoas poderem entrar e faturar muito nesse mercado. Domingos, ter milhares de seguidores significa realmente ganhar dinheiro? Absolutamente não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É só tu olhares para os meus números. Eu tenho menos de 2 mil seguidores e eu tenho uma faturação muito boa no meu negócio. Tenho especialistas como o Gerson Leão, ele é brasileiro, ele tem menos de 2 mil seguidores e ele faz cerca de 20 milhões de kwanzas por mês. Então não é propriamente o excesso de seguidores que faz com que a pessoa consiga faturar tanto. Inclusive eu sou prova disso. Tenho poucos seguidores nas redes sociais e tenho uma faturação muito boa, né, para o número de seguidores que possuo. Então não, ter muitos seguidores não significa ganhar muito dinheiro no digital. Domingos, você já sentiu uma fraude em algum momento da sua jornada? Não. Quer dizer, bom, esse é um processo que quase todo empreendedor, especialmente aqueles empreendedores que estão a fazer as coisas corretas, estão a tentar ganhar dinheiro de forma honesta, passam por isso, porque eles chegam num momento em que eles se dedicam bastante e às vezes aquilo que é a realidade física não corresponde muito com aquilo que são os esforços que elas têm empregado para poder chegar onde eles deveriam chegar. E quando isso acontece, é natural nós nos sentirmos um certo grau de frustração. Então sim, dentro daquilo que é a minha jornada, eu já senti sim um certo grau de frustração. Dinheiro te tornou uma pessoa melhor? Não. Por quê? Bom, dinheiro, conforme se diz comumente, é simplesmente um potencializador. Ele simplesmente acaba potencializando aquilo que nós somos. E sendo o dinheiro uma ferramenta, ele acaba simplesmente aumentando aquilo que tu já és. Então, se tu fores uma pessoa muito boa, se fores uma pessoa com bons princípios, com bons valores, orientado com a necessidade de ajudar de facto as pessoas, e quando tu tiveres mais dinheiro ou tiveres menos dinheiro, isso acaba não fazendo tanta diferença assim, na forma como tu ages. Então, de certa forma, dinheiro para mim não mudou. Continuo sendo o mesmo Domingos Jorge que o pessoal lá do Cunene conhecia e tudo mais. Obviamente que tem algumas diferenças ligeiras, mas no que toca a dinheiro,
o fato de eu ter dinheiro, eu ter conseguido uma certa quantidade de dinheiro através daquilo que chama os negócios digitais, não faz com que eu me comporte de um jeito diferente com os meus irmãos, compatriotas e por ali fora. Você já usou seu sucesso para impressionar uma mulher? Não. Não, quer dizer, só que testar, só quis testar, não quis testar, só quis testar. A verdade é que sim, a verdade é que sim. Ah, já usei algumas vezes, né? Já falei assim, números que eu estava faturando negócio e tudo mais, para poder ganhar alguns pontos ali, algumas vantagens, mas foi realmente um processo simplesmente frustrante, porque quando tu fazes isso, tu acabas atraindo para a tua vida um certo tipo de pessoas que tu não gostarias de ter na tua vida, que são pessoas que elas estão lá, não por aquilo que tu és, não por aquilo que tu podes entregar como pessoa, como ser humano, mas elas estão lá simplesmente porque sabem que tu tens X, tens Y, tens H, tens G. Então, na maior parte das vezes, depois de ter percebido isso, atualmente, raramente eu falo daquilo que são os meus resultados. Procuro ter conversas normais, especialmente com as meninas, que é o contexto que se aplica aqui. E só quando tiver avançado, quando tiver relacionamento com essa pessoa, ou de certa forma, é que ela fica a saber que eu tenho um certo negócio e que eu faço certa quantia por mês. Você realmente acredita que um especialista pode viver da sua própria consultoria hoje? Sim, absolutamente. Eu só vivo disso. Eu não faço mais outra coisa além disso. Você gosta do este guru de marketing que ajuda a vender infoprodutos? Sim. Por quê? Não. Bom, a verdade é que, de certa forma, fez grande coisa para o mercado. Ele fez boas coisas para o mercado. Uma pessoa que eu considero que impulsionou muito o mercado, especialmente aí na fase inicial, deu muita garra, trouxe muita coisa nova para colocar o mercado, para o nível de consciencialização que nós tínhamos. Mas, de certa forma, eu vejo que é alguém que acaba muito, assim, se deixar levar por priorizar muito dinheiro do que simplesmente entregar valor real para as pessoas. Eu já ouvi vários clientes deles a dizerem que os entregados deles não eram muito bons e que quando os clientes pedissem reembolso, ele simplesmente não reembolsava. Ele optava ir por outro caminho. E eu acho isso o negativo do lado dele, porque pela posição que tem, acredito que ele tem tudo para poder ganhar dinheiro de forma honesta, sem necessariamente trazer soluções milagrosas para as pessoas, ou incorrer nessas práticas em que acaba não reembolsando quando de facto o produto não corresponde àquilo que são as expectativas dos clientes. Em geral é basicamente isso, mas de modo geral é um bom marketeiro, né, tirando esses aspectos.